Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Bento Podcast, TV Bento Abelaira. Nós aqui da Escola Estadual Bento Abelaira de São José do Rio Preto temos esse programa maravilhoso onde os nossos alunos aqui da escola, a nossa juventude, os protagonistas desse programa, dessa ação, né? E estar aqui mais uma vez é uma alegria e um privilégio estar no meio de jovens e bater esse papo e tudo mais. Já você que está chegando, já peço vocês, pessoal, por favor, deixem o like aqui nesse vídeo. É importantíssimo para o projeto desses alunos, importantíssimo para a divulgação desse trabalho que eles fazem aqui, que é sensacional. E então não esquece de já começar deixando o like para colaborar com esse projeto aqui da nossa escola e tudo mais. Compartilha também, manda no grupo da família para onde vocês quiserem aí. E vamos bater um papo aqui hoje com uma convidada especial, uma convidada da casa hoje também, né? E uma alegria estar com ela aqui também. Mas antes de qualquer coisa, meu nome é Wesley, sou o professor Wesley Santana. E faço parte aqui do grupo de professores desde 2024 e estamos aqui nesse projeto maravilhoso com os alunos que já vão se apresentar. Primeiro eu quero passar para Alice. Alice, seja muito bem-vinda e dê as boas-vindas ao pessoal. Oi gente, tudo bem? O meu nome é Alice, eu tenho 15 anos, estudo aqui no Bento, no primeiro A, é um prazer estar aqui com todos vocês. Beleza, seja muito bem-vinda, Alice, mais uma vez aqui com nós. Vamos trocar um papo legal aqui já. E também vou pedir para nossa colega aqui, né, a Best da Alice, né, parça, se apresentar também. Dê as boas-vindas ao pessoal. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 16 anos, estudo aqui no Bento no primeiro A. É um prazer estar com todos vocês aqui. Muito bem. E para a gente completar a mesa, a nossa convidada especial deste programa, ela é professora, ela é licenciada e tem também bacharel em História pela Universidade, pela Unesp, e ela vai falar um pouco mais. Raquel, por ela própria, né? Se apresente um pouco para nós. Saiba que é uma alegria. A gente tentou, fazia tempinho, né? Fazer esse programa. E faz. Seja muito bem-vinda, se apresente, o espaço é seu. Bom, gente, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a professora Raquel, eu dou aula aqui no Bento há 2 anos. Faz pouco tempo, mas enfim, como o professor Wesley disse, eu sou professora de História, mas também dou aulas de Filosofia e de Sociologia. Eu tenho 26 anos, enfim, estou muito animada de poder conversar com as meninas, de poder conversar sobre esse assunto que eu gosto bastante de discutir sobre. Legal. A Raquel, a gente já estava falando aqui, né? A gente já vinha programando, deu uns probleminhas, conseguimos resolver e conseguimos trazer ela aqui. Deu certo. Né, pra gente conversar. A gente, só para vocês também sintonizar, né? Eu também sou professor de História e a gente tem essa prerrogativa de trabalhar também Filosofia, Geografia, Sociologia. Ciências humanas, né? Ciências humanas num geral. Não é isso? E hoje a gente vai falar um tema bastante interessante. Eu vou só ser um mero, talvez, espectador, talvez falar alguma coisinha, mas já passo a voz para as meninas aqui e que elas possam também conduzir nossa conversa aqui nesta mesa. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre o conceito da beleza na sociedade contemporânea. E a primeira pauta que eu gostaria de levantar aqui com a gente existe uma beleza natural ou tudo depende do olhar da sociedade ou de uma construção social? Bom, na história, né, ao longo da história, a gente vê que sim, ou existiu essa construção da beleza. Até porque um padrão de beleza hoje, no século XXI, é muito diferente do padrão de beleza no século V, né, no século VI, no século VII. Além de ter a questão da diversidade regional também. O que é bonito talvez no Brasil não é bonito na Europa, não é bonito na Ásia. Ou o que é bonito lá pra gente talvez é um pouco estranho, é um pouco diferente, né? Mas a beleza não tem como a gente colocar ela dentro de uma caixinha, né, dizer que ela é dessa forma, porque ela muda ao longo da história. O que era bonito lá na Grécia no século V, no século VI, talvez hoje não é bonito, né? E o que é bonito hoje, talvez para aquela época seria muito diferente, ou às vezes até mesmo muito escandaloso, não sei, né? Porque na Grécia eles gostavam bastante de mostrar o corpinho deles, eles não tinham esse problema. Mas uma coisa interessante que eu comentei, que a gente comentou em A Sala de Aula, é que
que ele está até usando a blusa também, né, da Vênus de Milo, de que se você olhar pro físico dela, né, ela não tem um físico que é considerado, talvez, esteticamente perfeito hoje em dia. Ela tem uma barriguinha um pouco mais saliente, né, os seios dela não são muito grandes, são mais pequenos. Então, o que era bonito... E ela foi um símbolo de beleza, né? O que era bonito naquela época, já hoje em dia já não é mais considerado tão bonito. O que era bonito naquela época era a proporção. Se os seus olhos eram proporcionais, se o seu rosto era proporcional. E hoje em dia já não. Hoje em dia a gente, né, tá numa certa febre pela magreza, que já é bem diferente. Talvez a gente pode conversar um pouquinho mais pra frente, mas a beleza com certeza é uma construção feita, uma construção histórica, uma construção social. Além de ser uma construção social, desculpa até já, né, mas é uma questão que preocupa a cabeça dos jovens, né, não? Totalmente. Até por isso que a ideia da gente falar sobre isso no podcast foi numa aula que a gente tava falando sobre o belo e o feio. E aí a gente falou, tá, o que é belo, né? E eles tinham muitas opiniões, os alunos. Aí a sala pegou fogo. Nossa, não, mas isso é bonito. Não, mas aquilo é feio. E eu, então, mas o que é belo? O que é belo? O que é feio? E aí trouxe uma discussão bem legal, pra eles entenderem por que a gente acha isso bonito e não outra coisa bonita, né? Por que existe o feio? Por que o feio é necessário? Não só na estética, mas também na arte, né? Até você falou da questão da construção histórica, né? Até vou lembrar, não sei se vocês assistiram, tem uma série chamada Bridgerton. Sim. Já assistiram ou não? Sim. Que até mostra um pouco sobre esse padrão de beleza, ali num contexto de Idade Média, né? Da questão, igual você falou, né? Naquela época, por exemplo, o bonito eram as mulheres com os seios menores. Então, o jeito que eles observavam Sim. a beleza, os cabelos armados diferentes Sim. e tudo mais, enfim. Essa questão dá pra perceber essa construção da beleza por essas séries também, né? Exato. De época. E vocês, meninas, queria que vocês falassem também sobre a pergunta. Quero saber a opinião de vocês. Bom, acho que como é uma construção, né, para as pessoas, como você já disse, cada coisa é diferente. Então, o olhar da pessoa é diferente para beleza. Então, uma coisa que pode ser muito bonita para mim, para vocês não vai ser. Então, é tudo uma questão de como as pessoas veem, também uma construção. Porque se não fosse assim, a gente não teria nossos tão queridos por alguns, né, padrões estéticos. Cada país tem um padrão estético. Então é uma coisa muito de tanto uma construção quanto o olhar da sociedade. Sim. Bom, como a Raquel falou, né, os padrões de beleza, como a Ana Júlia falou também, eles mudam ao longo dos anos. Então, como a gente pode observar, por exemplo, em estátuas, né, a gente vai percebendo, principalmente nas estátuas representando a Vênus, o corpo dela vai mudando ao longo. A Vênus Sim. mais antiga encontrada, ela é uma mulher gorda, os seios fartos, uma mulher Sim. baixa. Não tinha um rosto, né? Não tinha um rosto, porque o que mais importava era o corpo, que representava fertilidade, fertilidade. Aí a gente tem essa Vênus, que ela é mais alta, ela tem branca, a outra era mais morena. Ela tem a barriga mais aparente, mas ela não chega a ser uma mulher gorda. Sim. E a gente tem outras Vênus também, tem uma estátua, eu não sei onde ela fica localizada, mas é uma Vênus que ela é mais retinha, ela não tem cintura, ela não tem quadril. Então, como a gente pode ver, a beleza, embora ela seja uma construção social, ela vai mudando ao longo do tempo. Então, o que era padrão de beleza nos anos 50, por exemplo, não é mais um padrão de beleza nos dias de hoje, porque ele vai mudando ao longo do tempo. Sim. Ele vai se adequando à sociedade? Ele vai. Eu acho que a gente tava falando agora há pouco sobre... A Ana falou sobre padrões de beleza. E aí eu comentei, eu acho que é muito importante comentar pra ficar gravado também, sobre alguns padrões de beleza que pra gente é muito estranho, mas que existem. E aí eu falei pra elas das mulheres do pé de lótus, né? As chinesas que tinham que usar aqueles sapatinhos minúsculos pro pé ficar bem pequenininho e deformava totalmente o pé delas, mas era um padrão de beleza pra época. E além disso eu também falei tem um povo, eu não lembro o nome do povo étnico agora, da Tailândia, que são as mulheres do pescoço comprido. Aquelas mulheres que colocam os anéis para o pescoço delas crescer cada vez mais. E eu lembro de estudar um pouco sobre isso, né, de ler um pouco sobre isso. Cada anel que elas vão recebendo é um certo tipo de... é uma honraria, né? É uma... Tipo um rito de passagem. Exato, que a mulher ela vai amadurecendo, ela vai ficando mais bonita e o pescoço dela vai crescendo. E eu falei pra elas que se colocar uma mulher dessas, talvez hoje aqui, né, no Brasil, ela vai ser talvez motivo de chacota, ela vai ser
vista com olhos muito estranhos, né? Mas que na esfera dela, aquilo é beleza, aquilo que é bonito. Então, não tem como a gente falar que existe uma beleza absoluta ou não, né? Existe uma beleza natural. A questão é igual dos árabes, acho que elas cobrem o rosto. Sim. Porque eles dão muito valor à questão do olhar, né? Sim. Que eles têm uma construção da beleza lá. Imagina uma mulher toda coberta aqui no Brasil, no mínimo chamaria muita atenção na rua, né? Totalmente. E pra ver que já é um padrão, assim, diferente, né? Deles olharem, vamos dizer assim, quer saber do olhar da mulher ali em si, né? É os árabes, né? Sim, isso mesmo. Os muçulmanos normalmente, né? Os muçulmanos são as mulheres que usam o hijab e algumas usam a burca também, que cobre o corpo inteiro. Como a professora Raquel falou, existem esses padrões estéticos que a gente fica, nossa, é tão estranho porque a gente não tá habituado com eles. Por exemplo, na era medieval, tinha um padrão de beleza das mulheres rasparem aqui para ficarem com as testas mais alongadas. Né? Sim. Também tem aquele padrão das geishas, que elas usavam os dentes pretos ou avermelhados. E hoje em dia a gente vê fotos e pensa, nossa, é tão estranho, mas em alguma época isso teve o seu devido valor. Seja para mostrar status, riqueza ou até mesmo apenas a beleza. Totalmente. Eu acho que um padrão de beleza no Brasil é uma coisa meio irônica, uma coisa meio sem sentido, porque no Brasil a gente tem uma miscigenação muito grande. Então, um padrão de beleza, ele vai ser, tipo, para pessoas que vão se adequar a ele, são um número mínimo de pessoas, porque aqui a gente tem uma miscigenação tão grande que não tem ninguém, tipo, igual ao outro. Então não tem como as pessoas seguirem um único padrão de beleza. Muito cultural, assim, né? Muito diversificação cultural, não é isso? Isso. Infelizmente, a gente tem um grande costume do países latino-americanos de sempre querer importar. De querer importar a beleza, de querer importar os costumes, enfim. E a beleza que a gente cultua hoje não é uma beleza, né? Muitas vezes brasileira, porque igual a Ana disse, o nosso povo ele é muito miscigenado, então não tem como a gente colocar numa caixinha só um tipo de beleza, mas a gente sempre busca o padrão muitas vezes, hoje a gente acha que menos, mas a nossa história é sempre pegando padrões europeus de beleza, principalmente mulheres e homens brancos, né, sempre tendo essa visão como ser igual ao europeu. Eurocentrismo, então, Eurocentrismo, né? Eurocentrista, exatamente. Infelizmente é um padrão muito elitista, né? Você encontra mais esse tipo de pessoa branca, loira, com os olhos claros aqui no Brasil, na parte da elite mesmo, né? Uma camada social diferente. Uma camada social diferente. É porque isso acho que já vai até pensar assim no que a gente pode falar assim das pressões sociais, né? Totalmente. O que vocês já pensaram sobre isso? Acho que até a próxima é uma ideia que vocês trouxeram, né? Sim, é uma das. Bom, a nossa segunda pauta é, no século XXI, quais são as pressões estéticas mais recorrentes nas redes sociais, como o Instagram, por exemplo? Poxa, legal. Eu acho que a gente tem que falar, acho que é muito importante pontuar as pressões estéticas sobre o homem e sobre a mulher. Porque eu acho que eu lembro que eu falei em sala de aula, até com vocês, que o tipo de beleza que é exigido do homem é muito diferente do tipo de beleza que é exigido da mulher, né? A mulher, ela sempre tem que estar jovem, ela sempre tem que estar magra. Ser mais velha não é algo bom, o que já para os homens muitas vezes é visto como um sinal de maturidade. Ele é um homem mais formado, então se ele tem cabelo branco, tá, tudo bem, às vezes é considerado mais bonito também, dependendo. Já a mulher não, se ela tem cabelo branco, nossa senhora, que horror, não pode. Mas pensando nessa questão de rede social e também do Instagram mais especificamente, a pressão estética, vou falar um pouquinho mais sobre as mulheres, né, porque é o que eu vivencio também, o que a gente experiencia, que vocês vão poder falar também, é o corpo magro. Hoje em dia é o corpo magro, o cabelo cheio, o rosto liso, você não pode ter... Hoje em dia tá na moda, né, o skincare que tá bem alta, hoje em dia você não pode ter um rosto que talvez tenha cicatrizes ou que tenha espinhas, você não pode ter um corpo que seja mais cheio, seja até um corpo gordo mesmo. E essa pressão, talvez ela não acontece diretamente,
Mas toda vez que a gente abre o Instagram, vai ter alguma menina com esse exato corpo, com esse exato fenotipo, às vezes dançando, às vezes vendendo alguma coisa, vendendo alguma roupa, vendendo às vezes até o estilo de vida dela, né? Não, se você fizer isso, você pode ser igual eu, você pode ter o meu corpo. E não é tão simples, né? Quando a gente fala sobre a questão de saúde também, cada metabolismo é um metabolismo, então não é tão fácil. Mas essa pressão do século XXI mais especificamente, eu acho que é recorrente principalmente por causa disso, por causa das influencers que muitas vezes vendem esse tipo de vida que não é fácil. Elas vendem um tipo de vida que é basicamente uma estante que é a vida perfeita. As pessoas, acho que um problema das pessoas procurando a magreza é que as pessoas estão usando muitos remédios, tipo, remédios que são para diabetes, usando o Ozempic para emagrecer, remédios que são indicados para pessoas obesas, tipo o Mounjaro, para ficar uma pessoa magra. Então a gente é tão fascinado por essa magreza que a gente acaba usando meios que podem e provavelmente vão acabar com a nossa saúde, porque a gente está destruindo nosso sistema imunológico só porque a gente quer uma magreza. Tipo, instantânea, né? Isso, uma magreza instantânea. Então, vamos aplicar remédio, vamos fazer coisas. E é um padrão de vida que as blogueiras vendem como numa estante, como a vidinha perfeita. Só que cada coisa que a gente faz assim vai ter os seus prós e os seus contra. Você pode emagrecer, mas você pode desenvolver algum problema de saúde por causa dessas coisas. É a magreza a qualquer custo, né? E quem lucra muito é o capitalismo. Com certeza. Né? Porque até comentei isso também numa aula essa semana. O pessoal vendia as canetas, né? Acho que era R$1.000 a caneta e paraná. E aí, de repente, não, vai sair uma caneta nacional. R$500. Tipo assim, mesmo assim, alguém ainda está usando, lucrando com essa situação, né? Sim. E bom, como a Ana falou sobre essas pessoas que acabam recorrendo a medicamentos e tal, a gente também tem as pessoas, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, é sempre mais bonita, é sempre melhor. Exato. E muitas das vezes a gente olha o corpo de uma pessoa e pensa, nossa, eu nunca vou conseguir ser assim. Mas você não vê que por trás daquele corpo existem muitos procedimentos estéticos, existem muitas cirurgias, existem muitas coisas por trás, existem remédios e existem filtros. Sim. Pegando o gancho tanto do que você falou quanto do Wesley falou, essa questão de lucro, o Brasil é um dos países que mais faz cirurgias estéticas e que lucra muito com isso, né? Porque assim, essas blogueiras, elas não vendem somente o remédio, elas vendem. Se você comprar essa roupa, você vai ser como eu. Se você comprar essa garrafa de água, você vai ser como eu. Se você comprar esse produto em pó, essa creatina ou esse suplemento, você vai ser como eu. Então, elas estão lucrando não somente no próprio procedimento estético, como também na venda. Mas essa questão do procedimento estético, eu lembro que eu tava na escola e eu conversando com uma amiga, isso eu tinha 17 anos, faz bastante tempo já. E ela começou a falar sobre todos os defeitos do rosto. Eu falei assim, meu mãe, você tem que parar de se olhar no espelho. Para de se olhar no espelho, porque você tá vendo muitos defeitos, né? Então, eu acredito que é mais fácil falar do que fazer. É a gente sim ter essa valorização do que a gente tem naturalmente do que a valorização daquilo que a gente pode alcançar, né? Mas eu entendo que cada um tem a sua insegurança e que muitas vezes a gente quer fazer o procedimento para se sentir melhor. E tá tudo bem, né? Não é um problema. A questão é quando isso começa a se tornar um vício. E pode até, como você falou, influenciar na saúde também. Uma coisa que a gente percebe bastante é que com tanta cirurgia estética, as pessoas estão mudando tanto os próprios rostos que elas estão começando a ficar muito parecidas de rosto, porque você estica a testa, estica a bochecha, tira o bigode chinês, aumenta a boca, diminui o nariz. Então, tipo, cada vez que vai fazendo mais cirurgia estética, as pessoas vão parecendo mais, as pessoas estão perdendo suas linhas de expressão. Gente, eu acho muito estranho uma pessoa, tipo, sorrir e você não vê nenhuma linha de expressão, você não vê nenhuma marquinha na testa, você não vê o bigode chinês. Fora que por conta disso, as pessoas ficam irreconhecíveis, elas mudam perdem a sua identidade, né? De identidade visual. Inexpressíveis, e elas ficam... até tem a ver com a próxima questão. E já puxando antes da gente ir para o próximo tema aí,
para você dar uma respiradinha também. E esse tema super interessante que a gente está falando sobre padrões de beleza e as pressões sociais, né? Que a gente está trocando uma ideia. Já quero pedir para vocês também já deixar um like nesse vídeo. Você que está chegando agora, não esquece. Aqui também está, aqui embaixo dos nossos caracteres, aparecendo @TV Bento Podcast, nosso Instagram. Siga lá a nossa página para você acompanhar mais um pouquinho sobre o nosso trabalho, acompanhar os dias também da nossa gravação. Siga também o Instagram da nossa querida professora Raquel, das meninas que estão aqui, e vamos compartilhar para que essas ideias também possam chegar na nossa comunidade e também em outras pessoas que às vezes precisam e gostariam de ouvir sobre esse tema. Sim. Curte, compartilha, ajuda o projeto demais. É isso? Ajuda muito. E aí, meninas? Puxando já o gancho da terceira pergunta, que tem muito a ver com o que a gente já estava falando, né? Quais são as principais diferenças entre um corpo real e um corpo virtual? O que as cirurgias plásticas e procedimentos estéticos influenciam nessa questão? Eu não sei se vocês já viram, eu vi o vídeo de uma... Porque assim, hoje em dia, tem sim essa questão de ter que aparecer o que aparece, né? Ter que ter uma aparência praticamente perfeita, mas também tem muitas blogueiras que elas mostram que não é bem assim. Que elas têm procedimento, elas são super abertas sobre isso, tem procedimento no rosto, tem procedimento no corpo, e elas ensinam também a questão de poses, por exemplo. E aí elas mostram que naquela foto que ela tá com um corpo escultural, foi apenas um jogo de câmera e um jogo também de pose. E ela ensina a fazer isso. E eu fico, olha só, que coisa. É óbvio que a gente quer se mostrar mais bonita na rede social, isso é óbvio. E tá tudo bem, novamente, né? A gente tem que se mostrar bonita, a gente... do jeito que a gente se sente bem, mas eu acho legal essas blogueiras que colocam esse lado mais real da coisa. Fala assim, tá bonito, mas não é naturalmente bonito. A gente tem todo um posicionamento de fazer isso, de fazer aquilo. Ela abre o jogo. Ela abre o jogo. Como realmente é. E não vou mentir, teve vezes que eu imitei e que eu gostei, eu fiquei bonita, eu fiquei feliz comigo mesma, mas eu falei... Não é assim, não é bem assim. Só que eu não tento esconder isso também, por exemplo, em alguns outros momentos na rede social. Mas tem algumas outras que já falam sobre o procedimento estético e que negam, né, ter o procedimento estético, mas o que eu acho que é completamente não é saudável. Porque principalmente as adolescentes, na idade de vocês, ou até mesmo com 12, 11 anos, elas têm que saber que aquilo que elas estão vendo não é real. Aquilo não existe. Não, tipo assim, não é naturalmente que existe aquilo. Ela teve um investimento, teve um processo doloroso que aquela blogueira conseguiu chegar, mas que não é naturalmente assim. E é muito, muito triste você ver uma menina, tipo... É que eu tenho contato com, né, desde os 11 anos até dando aula, né, como elas vão, ao longo do tempo, parando de gostar de si mesmas. Por causa dessa influência, principalmente da rede social. Porque elas veem um corpo que é inalcançável naturalmente, mas... que muitas vezes, sendo talvez de uma classe mais baixa, não consegue esses procedimentos porque são muito caros, ou não consegue esse estilo de vida porque não pode ficar 3 horas na academia, ela tem que fazer outras coisas. Então é muito triste ver essas meninas ao longo do tempo, e eu me incluo nisso, tá? Que aconteceu comigo também, deixando de gostar de si, gostar da sua aparência e gostar do jeito que é bem triste. Então é por isso que um dos motivos eu estar aqui, de poder... trazer esse ânimo outra vez, da beleza individual de cada uma, principalmente. E uma coisa ruim dessa exposição à internet de meninas muito mais jovens, né, dessa faixa etária de 10 aos 12 anos, que é quando o corpo começa a mudar, o corpo feminino, é porque muitas das vezes elas acabam tendo uma adultização precoce. Com certeza. Então elas querem se parecer com mulheres que têm corpos inalcançáveis para a idade delas. E é muito triste você ver uma criança de 12 anos indo numa loja pra comprar creme anti-envelhecimento, essas coisas. E é muito difícil, porque a pessoa começa a pensar, tipo, não consegue mais discernir o que é algo real, algo natural e algo virtual. Pegando um gancho nisso, eu vi recentemente, eu não sei se foi ontem ou anteontem, uma adolescente de 14 anos que morreu na mesma cirurgia colocando silicone. Misericórdia. Então, tipo, é uma adolescente, ela ainda tá em fase de crescimento, o corpo nem dela tá se formando. Ainda. E ela colocou o silicone e ela morreu na mesma cirurgia. É uma coisa muito louca de se pensar, porque, tipo, ela é só um pouco mais nova que a gente e ela já teve, vamos dizer assim, uma adultização tão grande, uma pressão, vamos dizer assim,
tão grande que ela queria ter um corpo mais feminino. Sim. E... essa é uma questão, igual você falou aí, né? Que até o Felca, né? Trouxe essa questão da adultização, porque igual vocês estão falando, se a gente vê esses padrões na internet e as pessoas tentando replicar, imagina o jovem que ele é um digital, né? Ele está no meio digital e trabalhando, vamos dizer assim, vendo todo dia essa exposição daquilo que é, igual vocês falaram, né? Essa questão daquilo que só é perfeito. Sim. Esse mundo perfeito de Alice no País das Maravilhas e tudo mais, né? Então ele acaba vivendo essa pressão e igual uma menina de 14 anos passar por um procedimento estético, a gente acaba vendo uma questão aí mais radical nesse sentido, né? Antes pra gente já ir para a última parte do nosso programa, que a gente já está chegando no nosso final aqui também, vou pedir para vocês mais uma vez deixar o like, compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam ser atingidas. Siga também @TV Bento Podcast, siga também as redes sociais daqui do pessoal da mesa, e vamos para as considerações finais aí, a última pauta que a gente pode conversar aí. Bom, nossa última pauta, que é a número 4, são quais são os impactos dos padrões de beleza na busca pela aceitação, autoestima e transtorno como os transtornos alimentares ou a ansiedade. Essa pergunta é bem abrangente e eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Com certeza, os padrões de beleza que a gente tem que seguir, ele tá levando essas meninas e meninos também, não só meninas, mas a desenvolver talvez mais transtornos alimentares, de ansiedade também. E é desesperador. Não sei se o Wesley sente a mesma coisa sendo professor, mas é desesperador ver os alunos se submetendo a cada vez mais processos, né, estéticos ou não gostando de si mesmo, sabe? Porque, tipo assim, nós que estamos na sala de aula, a gente vê uma diversidade muito grande de alunos, de Sim. tamanho, de beleza, e tem tantos alunos tão bonitos com as suas diferenças que eu me maravilho muitas vezes, sabe? Porque esse aluno é tão bonito, ele tem uma beleza tão diferente, e me entristece muito saber que esses padrões, né, estão trazendo mais malefícios para os alunos. O que eu tento fazer nas minhas aulas é valorizar a beleza individual de cada um, mesmo que a minha alegria é que na minha matéria eu consigo falar mais abertamente sobre isso. A gente tem ainda um espaço para falar, né, sobre Sim. essa questão. E eu acho bastante interessante o que a professora falou, não sei se vocês percebem isso também. Ela falou da questão das meninas, mas ressaltou também dos meninos. Porque hoje em dia, o cabelo na régua, o cabelo daquele jeito, de fazer um nevô, fazer não sei o que lá, enfim. Não é todo o cabelo que dá para fazer. Sim. Né? E aí eu percebo cada vez mais, não só os meninos, mas os homens, né, buscando. Você pode perceber que o menino lá, eu não sei, acho que é Juarez, o cabeleireiro, que tá famoso na internet, eu acho que é Juarez o nome dele. Tem vários pessoas que cortam o cabelo. Gente, um tanto de seguidor que ele tem sendo do público masculino. Sim. Né? A gente percebe que não é só mais a questão das Totalmente. meninas, né? A questão da barba também, né? Que tem que ter uma barba cheia e nem todos os meninos têm. Sim. Também meninos mais gordinhos, às vezes não conseguem praticar a educação física muito e acabam sofrendo muito bullying por conta disso, certeza. né? Pegando esse gancho, só que colocando para as meninas, eu acho que como a gente tem muito esse padrão de beleza de pessoas magras, meninas que são um pouco mais cheinhas, que têm a estrutura do corpo diferente, que elas têm as costas mais largas, o quadril maior, só que elas não são magras, elas sofrem geralmente muito bullying por não terem o corpo perfeito, não serem magras, terem quadril, não tá dentro do padrão, não né? tá dentro do padrão, porque a gente vê em muitos adolescentes o mesmo padrão de corpo, ou Sim. pelo menos muito parecido. Então, meninas que fogem daquele padrão, ou que são muito magras, ou que são muito gordinhas, elas acabam sofrendo um bullying, muitas vezes um bullying muito pesado por causa disso. Totalmente. Eu acho que vai entrar no que você falou, né? Da questão de o homem grisalho é charmoso e a mulher É velha. é velha. Exato. Né? E até a gente percebe, acho que vocês podem falar melhor do que eu, né? Por exemplo, usam até, desculpe assim, né? Mas falar personagens, vou falar da Thaís Carla, por exemplo. Uhum. Pessoal, e fica aquela questão, você percebe que é uma questão, parece que muito mais direcionada
pras meninas, Totalmente. né? Sim, na sala de aula... Desculpa, Alice, por favor. Não, tudo bem, pode falar. Na sala de aula eu falei sobre isso, sobre a questão da mulher. É óbvio que tem uma... Né, padrão estético é muito mais difícil pra mulher, porque a vida é mais difícil pra mulher, né, no mundo. Mas, o que eu ia falar da Ana e ouvindo a Alice falar também, uma vez eu fui pro shopping, também eu era mais nova, e eu tava no Iguatemi e tava vendo um grupo de meninas, eu juro pra vocês, todas elas estavam com o mesmo sapato, cores diferentes, a mesma saia, que era uma saia jeans, e blusas esteticamente parecidas, mas com desenhos diferentes. E eu fiquei assim, gente, cadê a individualidade, né, de cada uma? Tipo, eu tenho certeza que cada uma gosta de uma coisa diferente da outra. Sim. E aí eu fiquei... E isso eu percebi, ficando mais adulta, que ter essa noção de que o diverso é bonito vem com a maturidade. Então eu fico muito feliz de ver que vocês têm esse pensamento e que a gente tá falando sobre isso, porque muitas vezes é mais na vida adulta que a mulher, ou até mesmo o homem, ele consegue perceber que essa diversidade, ela é bonita por ser diferente, por ser diverso. Entendeu? É o que eu falei da sala de aula. Vocês, eu vejo muito alunos bonitos porque eles são muito diferentes entre eles. E aí eu fico feliz que vocês pensam dessa forma, porque a gente quer pertencer a algum lugar. Quando a gente é adolescente, principalmente, a gente quer pertencer a algum grupo. Então eu entendo querer ficar igual pra poder pertencer, mas gente, a diversidade traz muito mais beleza do que todo mundo ser igual. E te faz único, né? E te faz muito mais único. Te traz mais personalidade, você é uma pessoa diferente, entendeu? O seu cabelo é dessa forma, tipo, você usa uma bandana porque você gosta, entendeu? Você usa seu arquinho porque você gosta, seu cabelo dessa forma. Isso não tem preço. Eu acho que é uma coisa de ser você. Você é dessa forma e não tem vergonha de mostrar porque você é assim. A minha mãe costuma falar que independente do que você faça ou do que você seja, você sempre vai ser julgado. Se você é muito magrinha, você vai ser julgada por não ter corpo. Totalmente. Se você é uma pessoa gorda, você vai ser julgada por ter muito corpo. Se você é uma pessoa baixa, se você é alta, se você tem cabelo liso, se você tem cabelo cacheado. Então, assim, o importante é a gente gostar de si mesmo. Porque no final do dia é você que vai ficar com você mesma, com né? certeza. Você que vai conviver. Então você tem que gostar de ver beleza em nós mesmos, com as nossas características que nos fazem ser quem nós somos. Você me fez lembrar da Pitty. Seja você. É verdade. Mesmo que seja. Aprendi muito com a Pitty também. Eu viu? acho que um problema muito de nós adolescentes é que, como você disse, a gente tenta pertencer a algum grupo. Então, se essas meninas, vamos dizer assim, são básicas, eu vou andar básica porque eu quero estar igual a elas. Então, a gente perde muito da nossa personalidade. Isso, eu acho que a personalidade e o caráter é uma coisa que é individual. Então, eu acho que se você gosta daquilo, você vai deixar de usar aquilo só pra estar pertencente a um grupo, você vai se perdendo aos poucos. Totalmente. Então, ai, nossa, ela gosta, eu ando com ela e ela só usa colorido, então eu só vou usar colorida. Ai, eu ando com ela só usa jeans, então eu só vou usar jeans. Não, eu acho que a gente tem que ter a nossa personalidade, a gente tem que se expressar da forma que a gente quer, que a gente gosta, porque assim como ele se disse, a gente vai ser julgado de qualquer forma. Cara, que sensacional. E só pra gente finalizar, percebam, só pra vocês, a Raquel tá aqui porque pode confirmar, né? Alice e Ana Júlia são, assim, né, parça. Uma usa bandana, a outra usa arquinho. E elas tem cabelos diferentes. São juntas, mesmo sendo diferentes. E eu acho isso mostra muito da personalidade das meninas que nós temos aqui na nossa mesa aqui nesse dia de hoje. Totalmente. Bom, gente, antes do final do podcast, da gente se despedir, eu gostaria de dar um presente para nossa convidada. Ai, um presente. Da nossa equipe do Bento. Espero que você goste. Muito obrigada. Mostra lá pra câmera, lá pro pessoal ver lá. Presente. Ixi, bateu. Aí. Pera, vai voltar. Aí, pronto. Voltou, aí. vou ficar segurando. Nosso mimo, né? Diga aí algumas palavras pra professora, agradeça ela. Raquel, é uma honra ter você aqui. A gente gostou muito de conversar com você. Ainda bem que deu certo, fazia muito tempo que a gente tinha esse projeto. Tava com vontade. E eu tô muito feliz, todos nós estamos, você é muito especial. Muito obrigada. Eu acho que essa pauta é uma pauta muito importante, ainda mais por causa que a gente falou muito de padrões estéticos. Então acho que é uma coisa muito importante pra gente mais jovem colocar isso na cabeça, que a gente não precisa seguir um padrão estético, a gente pode fazer as coisas que nós gostamos. Sim. E conversar sobre isso é importante, né? E agradeço muito por você ter vindo, agradeço muito por esse episódio, foi incrível.
E é isso, gente. Certinho. Antes da Raquel dar suas considerações finais, vou pedir para vocês mais uma vez para deixar o like em forma de agradecimento por esse programa. Compartilhe com as pessoas para que esse trabalho dos nossos alunos, às vezes vocês não veem aí, nós temos alunos aqui também atrás das câmeras, né? Depois vai lá no nosso Instagram, @tvbentopodcast, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Mas eu já faço as minhas considerações finais e passo a palavra para a gente terminar, agradecendo vocês e todos os nossos alunos que fazem tudo isso aqui. Hoje, por exemplo, eu cheguei aqui tudo pronto. Quem fez? Tudo eles. Aluno, né? isso Então, mesmo. incentive esse projeto deixando o seu like e compartilhando. Muito obrigado a todos. Passo a palavra para as considerações finais de Alice, depois Ana. Quero muito agradecer a todos vocês aqui da mesa. O podcast hoje foi incrível. Muito obrigada por essa conversa. Ana. Olha, eu faço das palavras da Alice as minhas palavras. Esse podcast foi incrível. É muito bom estar aqui com vocês. Ter essa... ser mais descontraído, ter essa intimidade para poder falar dessas coisas que são tão importantes. Muito obrigada. Sim. Bom, eu também tô extremamente feliz, né? Eu não sabia que de uma aula de filosofia ia dar tudo isso e foi muito legal. Por isso que é importante estudar filosofia. Muito obrigado por terem me recebido. Ser professor não é fácil, o Wesley bem sabe, principalmente no nosso país, no nosso estado, mas ter alunos que trabalham dessa forma ajuda muito a gente, motiva. E saber que vocês pensam assim e participar um pouquinho da formação de vocês minimamente me deixa muito feliz. Saber que eu ajudei em alguma coisa que talvez quando eu estava na escola eu não tive. Então, fico feliz. Vale mais do que o nosso salário. Né? Se vale. Porque eles vão lembrar pra sempre. Eu também. Sim. Pessoal, Raquel, muito obrigado. Meninas, obrigado muito obrigado. Gente. Pessoal, muito obrigado. Vamos deixar um tchau coletivo ali. Tchau, galera. Tchau, galera. Muito obrigado. Quero voltar.